Prezados irmãos e irmãs, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, palavra certa na hora certa. A leitura é do primeiro livro dos Macabeus, o capítulo 1 de 10 a 15, de 41 a 43, de 54 a 57, de 62 a 64. O salmo é o 118. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. O Santo Evangelho segundo São Lucas 18, de 35 a 43. A helenização da Palestina, ou seja, a cultura grega chega até a Palestina com a conquista militar de Alexandre Magno em 331 a.C. Depois chegaram o comércio, a literatura, as artes, uma nova cultura e estilo de vida. E tudo isso era ameaça para a lei judaica, que implicava umas exigências e um gênero de vida muito opostos ao estilo e aos gostos helênicos. E logo começaram as reações, revoltas contra a situação. Tudo se agravou quando o rei pagão, Antíoco IV Epifânio, quis impor a helenização pela força e conseguiu mesmo adeptos entre os hebreus. Muitos cederam à tentação do paganismo, da idolatria. Para os que permaneceram fiéis, foi muito esquisito, estranho verem que este rei pagão, Antíoco IV Epifânio, forçando que todos abandonassem a fidelidade ao Deus verdadeiro, colocou no templo o Deus pagão, a imagem de Júpiter. Os hebreus foram forçados a destruir seus livros sagrados. Quem desobedecesse a essa lei devia ser morto. Houve a reação protagonizada pelos macabeus. Os fiéis à fé e à tradição hebraica foram perseguidos e muitos massacrados. Apesar disso tudo, muitos mantiveram-se fiéis à fé dos pais, seguindo escrupulosamente as suas tradições, nomeadamente no que se refere aos alimentos. No Santo Evangelho temos a última etapa da subida de Jesus a Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas. Este cego do que fala o Evangelho, de fato, era um cego de verdade, também um cego simbólico. Ele insistia gritando, pedindo a Jesus que tivesse compaixão de si. Queria ver novamente. E recuperou a vista. Esse cego representa todos aqueles que não enxergam bem a pessoa de Jesus. Ao tempo simboliza também os discípulos que não viam com muita clareza Jesus sendo preso, maltratado e morto. No entanto, não podemos fechar os olhos para não ver. Jesus os abre. Este Santo Evangelho leva-nos a meditar sobre a oração. Um cego em altos brados e com insistência reza: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Escutado o seu grito, sua oração torna-se louvor que se alarga a todo o povo. O cego seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, ao ver isto, deu louvores a Deus. Podemos e devemos fazer oração de súplica, não para tentar forçar Deus a dar-nos o que queremos, mas para lhe prestarmos a homenagem de lhe pedir o que julgamos importante para nós, deixando-lhe sempre a decisão de nos dar, ou não, o que pedimos, pois só Ele sabe qual é o nosso verdadeiro bem. Hoje devemos pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós. Ele não deixará de a ter, e a consciência da nossa necessidade tornar-se-á maior, com as consequências concretas que isso possa vir a ter para nós e para a transformação da sociedade em que vivemos. Ver o essencial. É muita coisa que se descortina à nossa vista, e elas podem ofuscar o que de fato nos interessa ver. Peçamos a graça de sabermos ver. O santo que hoje celebramos, Santo Alberto Magno, buscou ver. Foi digno, de fato, de ser intitulado de Magnus, grande. É um santo alemão, nascido em 1206, de família militar. Ainda jovem, dedicou-se ao estudo das chamadas artes liberais, gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música, manifestando interesse pelas ciências naturais. Tudo isso em Pádua, onde frequentou a igreja dos dominicanos. Foi um bom administrador do reino de Deus e devotíssimo da Virgem Maria. Optou pelos desejos do coração de Deus. Por isso entrou para a família dominicana em 1223, a fim de mergulhar nos estudos, na santidade e no apostolado. Quando foi eleito superior da província dos dominicanos em 1254, este distinguiu-se pelo zelo com que exerceu tal ministério, visitando as comunidades e exortando os irmãos à fidelidade, aos ensinamentos e aos exemplos de seu fundador, São Domingos. Alexandre IV, Papa, na época, percebeu os dotes de Santo Alberto e quis tê-lo ao seu lado em Anagni, em Roma e em Viterbo. O mesmo Papa nomeou o bispo numa diocese que passava por um momento difícil. Suas obras escritas encheram 38 volumes e com testemunho impregnou toda a igreja de santidade e exemplo de quem soube viver com equilíbrio e graça a fé que não contradiz a razão. Entrou no céu em 1280 após falecer na cela de seu convento da Santa Cruz, na Colônia. Lá na Colônia, na Alemanha, a igreja que hospeda sua sepultura é aberta e é centro de peregrinações. Muitos vão até essa igreja triscar a cabeça no seu túmulo para ter um pouco de sua inteligência. De fato, um dos grandes méritos de Santo Alberto Magno foi estudar as obras de Aristóteles, convencido de que tudo aquilo que é racional é compatível com a fé revelada nas Sagradas Escrituras. Santo Alberto Magno contribuiu para a formação de uma filosofia autônoma,
distinta da teologia e vinculada pela unidade da verdade. Desse modo, denominou-se no século XIII uma clara distinção entre estes dois saberes, filosofia e teologia, que cooperam para a descoberta da autêntica vocação do homem. Que Santo Alberto Magno rogue a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.